O Gilberto Kassab disse que a população brasileira sente desprezo por Bolsonaro. O Kassab está completamente correto, e o motivo disso é a crise sanitária, a crise econômica, a crise humanitária provocada por Bolsonaro com a péssima gestão que ele fez durante a pandemia. Eu fiquei com essa fala do Kassab na minha cabeça enquanto eu estava lendo o texto da Dora Kramer para a revista Veja. E pensando no texto da Dora, pensando na fala do Kassab, eu quase cheguei a uma conclusão, eu posso até chamar como hipótese, que na verdade o Bolsonaro ele nos salvou. E você deve estar achando estranho, como que o Bolsonaro nos salvou? Sim, mas ele nos salvou dele mesmo. Ele nos salvou dele, nos salvou de Paulo Guedes, nos salvou de Mandetta querendo privatizar o SUS, ele nos salvou do governo dele. E Bolsonaro ele nos salvou por conta da principal característica dele como presidente da República, a preguiça. Bolsonaro ele é um preguiçoso contumaz, é um preguiçoso por essência, é um preguiçoso quase que por princípios. E aí você vai me dizer, olha, mas e a pandemia que você falou no começo que a população sente um desprezo pelo Bolsonaro? Na pandemia, Bolsonaro não teve preguiça. Bolsonaro trabalhou com afinco durante a pandemia. Tudo que Bolsonaro pôde fazer para propagar o vírus dentro do nosso país, ele fez. Ele deixou de comprar os imunizantes, ele boicotou as medidas restritivas, ele boicotou o uso de máscaras, ele promoveu medicamentos sem comprovação para enganar a população, ele boicotou as medidas de restrição de governadores e prefeitos, então ele se empenhou a fazer isso. Agora, todo o resto do governo, Bolsonaro não se empenhou. Ele foi um grande preguiçoso. E nós vimos o quanto que Bolsonaro ele pode ser cruel e destrutivo quando ele se empenha. 700 mil mortos. E é por isso que ele é desprezível nas palavras do Kassab, que eu reitero. Agora, se o nosso país está numa condição ruim, mas poderia estar numa condição pior, só não está por conta da preguiça de Bolsonaro. E o texto da Dora Kramer, ele me fez chegar a essa conclusão porque ela começa a refletir sobre a posição do almirante Barra Torres, com aquela humilhação pública que ele promoveu a Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de mentiroso de um modo bastante polido. E ela fala que essa talvez seja a forma de enfrentar Bolsonaro. Mas eu discordo da Dora e eu quero trazer elementos do texto dela para nós conversarmos, refletirmos sobre esse assunto e construir um pouco melhor essa hipótese aí da salvação do Bolsonaro, porque na verdade ele se autodestruiu. Calma aí, clica no botão de gostei, se inscreve no canal de lives no final do vídeo, o link está aqui na descrição e vamos conversar sobre esse assunto agora. A Dora Kramer falou o seguinte aqui, ela começa a dizer que o Barra Torres ele fez mais do que enquadrar o Bolsonaro, do que humilhá-lo. Ela não falou que ele humilhou, mas ela fez mais do que isso, né? Ela falou que o diretor-presidente da agência deu a senha sobre a melhor maneira de combater as malfeitorias do presidente da República. Eu não acho que ele fez isso, na verdade, pessoal. O Barra Torres ele mostrou uma questão, uma separação das Forças Armadas de Bolsonaro. Ele quis também se proteger, porque não vai colocar a reputação dele em risco. Mas não adiantou muita coisa a carta que o Barra Torres fez ao Bolsonaro. Porque no dia seguinte o Bolsonaro já estava lá falando mentiras sobre a Anvisa. Estava lá levantando teoria da conspiração, atacando a imunização infantil. Então não serviu muito o que o Barra Torres falou para tentar conter o Bolsonaro. Mostrou que nós temos agências fortes, organizações fortes que vão resistir a Bolsonaro apesar de tudo. Mas eu estou começando a achar que nós não podemos fazer muita coisa a não ser resistir a Bolsonaro. Que Bolsonaro não tem como ser combatido, porque ele mesmo se destrói. Vamos avançar aqui no texto. Ela falou o seguinte, perde-se tempo, energia e chance de celebrar uma aliança entre civilidade, boa governança e eficácia político-eleitoral ao se optar por ataques de adjetivos. Calma. Isso havendo uma enorme quantidade de razões substantivas aos quais o dito adversário não consegue enfrentar. Chamar Bolsonaro de genocida, homofóbico e dentre outras coisas, ir cuidar dos afazeres como se cumprida a tarefa de fazer oposição na base do insulto é jogar na arena da grosseria em que ele foi criado e treinado, um campo onde ele é imbatível. Mais ou menos. Ela tá certa que Bolsonaro é imbatível para rebater discursos que ele é genocida, que ele é racista e que ele é outras coisas, como homofóbico. Bolsonaro passou muitos anos rebatendo essas falas. E aí ele é imbatível. Ela tá correta. Agora, a forma de enfrentar Bolsonaro na retórica é justamente descendo ao nível dele. Porque você não combate Bolsonaro atacando ele para quem já o despreza. Não é assim que funciona. O Bolsonaro, ele entende o gado dele como ninguém. Ele fala a linguagem do gado. Ele domina o léxico da comunicação com o gado. Então, para atacar Bolsonaro, você tem que entender como se comunicar com o gado.
E Bolsonaro, ele sabe fazer isso. E nós aqui no canal já demos a letra várias vezes, o João Dória percebeu como fazer isso. Então não adianta chamar o Bolsonaro de genocida, não adianta chamar o Bolsonaro de homofóbico, mas adianta muito falar que o Bolsonaro é broxa. E você pode estar achando que é bobagem, mas quando nós fazemos vídeos aqui no canal com alguma declaração que alguém chamou o Bolsonaro de broxa ou corno, o gado sente, e sente na alma. Porque o que acontece ao chamar o Bolsonaro de broxa, ao chamar o Bolsonaro de corno, para o gado é como se estivesse humanizando o Bolsonaro, mas de um modo tão depreciativo que ele perde a aura do mito. Aquela aura mitológica do capitão antissistema que vai enfrentar tudo e vai enfrentar todos. Então nesse campo da, entre aspas, baixaria, Bolsonaro não é imbatível, mas precisa saber como se comunicar, como se conectar com o gado e como atacá-lo. O João Dória aprendeu. Porque o Bolsonaro começou a atacar o Dória falou o seguinte: olha, Bolsonaro, eu vou te aplicar uma antirrábica, com a minha calça apertada. Aí o Bolsonaro tentou dar uma tripudiada em cima do João Dória. O que o Dória fez? Parece que uma dose não vai dar certo, vou ter que te aplicar uma dose de reforço. E nunca mais o Bolsonaro falou um A para o Dória. Agora, o Barra Torres tentou jogar no jogo dentro dos limites aceitáveis pela nossa democracia e principalmente pela nossa república. Mas Bolsonaro não abaixou a cabeça. Não abaixou a cabeça também para o STF. E é claro que eu não vou esperar o Xandão cabeça de melão chamando o Bolsonaro de corno. Eu não vou esperar o presidente da Anvisa chamar o Bolsonaro de broxa. Eles não têm essa condição. Mas outras pessoas possuem essa condição e conseguiram entrar nesse jogo do Bolsonaro, se comunicando também para o gado bolsonarista. Então ele não é tão imbatível assim, apesar de ele ser muito bom, na verdade, em lidar com essas situações. E aí a Dora, ela volta lá para 2018, na campanha eleitoral. Só que aqui ela comete um erro que é um erro grave. Olhem só. Esse filme esteve em cartaz em 2018 e sabemos quem sobreviveu e quem morreu no final. Usaram-se muitas palavras em relação ao passado do então deputado, mas não se fez a contestação de conteúdo à capacidade de governar do candidato a presidente, nem ao modo como ele iria lidar com as questões urgentes do país. Ela tá errada, fizeram isso. Fizeram e fizeram muito. Perguntaram para o Bolsonaro: olha, Bolsonaro, como você vai lidar com a economia? Como você vai lidar com a saúde? Como você vai lidar com isso? E o Bolsonaro, por incrível que pareça, se saiu muito bem naquele momento. Mas muito bem mesmo. Ele falou o seguinte: eu não sei, eu não sou economista, eu tenho Paulo Guedes. Ele falou isso ao vivo no Jornal Nacional. Ele falava isso em todas as entrevistas. E nós temos que entender o contexto social brasileiro na eleição de 2018. Porque na eleição de 2018, depois de anos de Lava Jato, depois de anos de protestos, com o processo de impeachment de Dilma, a população estava cansada dos políticos ditos tradicionais. E quando o Bolsonaro assume em rede nacional que ele não sabe economia, que ele tem alguém para fazer isso, ele surfou muito bem essa onda, porque passou a imagem para a população brasileira: olha, ele é honesto, ele não está tentando nos enganar, ele fala abertamente que ele não entende de economia. Então ele é honesto, ele é autêntico, então ele não vai nos roubar, nós vamos votar nesse candidato. Essa foi uma estratégia justamente do Steve Bannon, que está escrita lá no livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano De Empoli. Ao admitir que ele não sabia nada, Bolsonaro passou uma imagem de autêntico para a população e por isso que ele cativou e conquistou o público. Então Bolsonaro foi confrontado, mas ele soube lidar com isso como ninguém. Aqui está um erro da Dora Kramer. Mas, isso não vai servir agora para 2022. Tá? Mudou completamente o contexto. Ao seu jeito, o Congresso também colocou freios ao presidente da República, porque mostra que ele aprovou a menor quantidade de projetos legislativos de todos os presidentes. Mas aí entra a questão da preguiça. Porque o Bolsonaro, ele não se empenhou assim para aprovar os projetos. E outros projetos, como o projeto da segurança, né, o pacote anticrime do Moro, eles eram tão draconianos, eles eram tão à extrema direita, que o Congresso simplesmente, não dá pra gente fazer isso. Não tem jeito. Mas Bolsonaro não se empenhou. Quando ele se empenhou em fazer alianças com o Congresso, foi justamente para não sofrer um impeachment depois que ele se aliou ao Arthur Lira. Aí ela finaliza aqui falando o seguinte: em larga medida por causa de um outro ponto em que a realidade chamou as falas de Jair Bolsonaro. A distância que o presidente estabeleceu entre sua teimosia negacionista no manejo da crise sanitária e a obediência cívica do brasileiro aos ditames da vacinação em movimento espontâneo de autopreservação da vida. Ou seja, a forma do Bolsonaro agir, essa forma autodestrutiva dele, é o que fez com que ele acabasse ruindo. Porque ele seguia uma estratégia do Steve Bannon que era só governar para aqueles que votaram nele. E ele faz isso. O Bolsonaro, ele governa para os 25% que pensam igual a ele. Por isso que ele continua atacando os imunizantes. Porque esses 25% acham que ele está fazendo certo. Então Bolsonaro, a forma de conter o Bolsonaro é fazer as nossas instituições ficarem fortes
resistirem aos ataques antirrepublicanos de Bolsonaro, mas deixar ele mesmo se autodestruir, como ele tem feito. Porque ele é um preguiçoso, ele não está conseguindo lidar com todos os egos dos seus apoiadores, das disputas de poder, o bolsonarismo está ruindo e Bolsonaro, com os roupantes dele, autodestrutivos, atacando os imunizantes, não trabalhando, sendo um preguiçoso, ou seja, sendo ele mesmo, ele está se destruindo. Então a melhor forma, como eu vejo, é justamente essa, deixando o Bolsonaro se destruir, protegendo para que ele não destrua todos nós no processo. Mas perceba que se Bolsonaro tivesse se empenhado um pouco, a nossa situação estaria muito pior do que nós estamos. Então Bolsonaro vai nos salvar, porque ele mesmo vai se destruir ou ele mesmo se destruiu. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse assunto, é muito importante que você traga o seu feedback, seu retorno a respeito disso e se inscreva no canal de lives para poder conversar comigo sobre esse e outros assuntos, o link está aqui na descrição.